certo que você gosta de bom cinema. É quase certo, portanto, que você gosta do diretor Clint Eastwood. É possível que você goste de jazz. E se gostar de jazz, é certo, muito certo, que você gosta de Charlie Parker, um dos mais inventivos, influentes músicos da história, um dos grandes saxofonistas, talvez o maior, segundo grande parte da crítica especializada, o maior saxofonista de todos os tempos. E você, sendo músico de jazz, tocar saxofone e ser considerado o maior de todos, um instrumento que foi usado por John Coltrane, Ben Webster, Paul Desmond, entre tantos outros, não é pouca coisa. Mas por que eu estou falando de jazz? Por que eu estou falando de Charlie Parker? Porque essa figura importantíssima da música é o biografado do filme dirigido por Clint Eastwood de 1988, que tem o título Bird. Bird, que era o apelido de Charlie Parker. E é este filme que abre, que vai ser o primeiro neste quadro do canal Estúdio JPL, onde serão abordados apenas filmes biográficos, ou seja, nós vamos falar de vários filmes ao longo do tempo que trataram de pessoas, de figuras importantes da música, do próprio cinema, da literatura, da poesia, das artes plásticas, da política, ou seja, pessoas que realmente existiram e que foram relevantes em seus tempos. Alguns para o bem, outros nem tanto. No caso de Charlie Parker, apesar dos problemas imensos que ele teve durante a sua curta vida, a sua figura só fez bem para a humanidade, porque ele deixou como herança discos antológicos, interpretações de grandes clássicos, de grandes estándares do jazz maravilhosas, e deixou uma influência que até os dias de hoje toma conta de músicos que estão começando a carreira. Charlie Parker foi talvez o mais importante, o mais influente músico do jazz moderno. E é sobre o filme que contou a sua biografia, que falou da sua vida, que nós vamos tratar aqui no Estúdio JPL. O filme será abordado, será Bird, 1988, direção Clint Eastwood. Quando Charlie Parker morreu, o legista que estava ali olhando o corpo dele, escrevendo uma ficha, não o conhecia, não sabia sua idade, não sabia de quem se tratava. Relator: homem, negro, forte, com mais ou menos 65 anos de idade. E na verdade, Charlie morreu com 34 anos. Ou seja, sua vida foi tão sofrida que o médico legista lhe deu 30 anos a mais ao olhar sua feição sofrida, sua feição marcada pelo tempo. E por que Charlie Parker sofreu tanto? Ele, que é oriundo do estado do Kansas, um estado menor em termos de importância, um estado pobre dos Estados Unidos da América, e já com 15 anos começou a usar maconha, posteriormente, logo em seguida, usar heroína. E
enquanto aprendia a tocar saxofone. Charlie Parker sofria de uma úlcera crônica e muitas vezes ele recorria à heroína para que as suas dores fossem aliviadas e se tornou, obviamente, um dependente químico. Saindo de seu estado pobre, foi para Nova York, a meca do jazz, onde estavam localizados os maiores nightclubs, as maiores casas de shows, os maiores teatros, onde o jazz, que era a música mais popular do período, era o que a gente podia chamar naquela época de a música pop do período, para você ver, né, para vocês verem o tanto que a qualidade musical caiu em menos de 100 anos, né? E ele então foi para Nova York e ali ele teve ainda mais facilidade em se drogar, em adquirir drogas, apesar que foi perseguido quase a vida toda por policiais chantagistas que tomavam dinheiro dele para não o prenderem. E é onde também a sua música, o seu talento, a sua criatividade floresceram, se tornando ali nos anos 40, início dos anos 50, o mais importante músico daquele período. E Charlie, que mesmo com todo esse talento, teve uma vida muito sofrida, casou muito jovem, teve 3 filhos, perdeu uma filha, isso é mostrado bem no início do filme, tentou suicídio 2 vezes, deprimido que estava pela perda da filha, e ao mesmo tempo proporcionavam ao público uma música linda, uma música virtuosa, criativa, uma sensibilidade imensa. Ele que, mesmo sendo um homem dependente químico, às vezes se enfurecia com ele mesmo, pela fraqueza de ser derrotado pelas drogas, e se tornava um homem, em determinados momentos, agressivo. Era um homem muito terno, um homem muito carinhoso com sua esposa, com seus filhos e com seus amigos. Tudo isso é mostrado no grande filme de Clint Eastwood. O Clint, que é um dos meus diretores favoritos em todo sempre, começou, como todos sabem, a sua carreira ali no meados dos anos 50 como ator, fazendo filminhos B. Nos anos 60 foi descoberto ou foi convidado pelo grande diretor Sérgio Leone a fazer o papel do pistoleiro sem nome, daquela trilogia dos dólares, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflitos, uma trilogia magistral, antológica, ele como ator sendo o protagonista desses 3 filmes, galgou degraus em sua carreira, se tornou um ator muito relevante e daí se tornou uma estrela, e daí para se tornar diretor foi um passo. Fez vários filmes durante os anos 70, filmes que não tiveram grande repercussão, filmes medianos, alguns filmes até pequenos, irrelevantes. E já no início dos anos 80, como diretor, fez o filme Firefox, ou Raposa de Fogo, título nacional, que já foi um filme mais importante, um filme que tratava da Guerra Fria, já deu um passo a mais enquanto diretor, já subiu um degrauzinho com o filme Raposa de Fogo, depois fez o Cavaleiro Solitário, um faroeste, em 1985, ele foi diretor, foi o ator principal, o protagonista. Em 86 fez o Destemido Senhor da Guerra, onde também atuou. E esses 3 filmes, Raposa de Fogo, o Destemido Senhor da Terra e o Cavaleiro Solitário, fizeram com que ele se encorpasse como diretor,
amadurecesse como diretor, e tudo isso aí foi refletido no filme Bird, em 1988, a história de Charlie Parker. Bird tirou o Clint Eastwood de um patamar em sua carreira, de uma prateleira, e passou para a prateleira de cima. Daí vieram tantos outros grandes filmes. Em 92 ele fez Os Imperdoáveis, ganhou Oscar de melhor ator, de melhor filme, um filme antológico, uma obra-prima, que nós vamos tratar futuramente aqui no canal Estúdio JPL. Depois, todo mundo sabe, As Pontes de Madison, Gran Torino, A Mula, Menina de Ouro, o último filme dele, Cry Macho, e tantos outros, fizeram do Clint Eastwood um dos maiores diretores, pelo menos para mim, do cinema. Voltando ao filme Bird, Clint, que sempre foi um apaixonado por jazz. Jazz é sua maior paixão. Ele já falou isso em entrevistas, já demonstrou isso várias vezes, e demonstrou isso, inclusive, nos seus principais filmes como diretor, onde as trilhas sonoras são todas baseadas na música do jazz. Ele, a cada filme, em cada um de seus filmes, as trilhas sonoras jazzísticas são absurdamente lindas. E o filme Bird, ao meu ver, foi a maior homenagem que um diretor de cinema poderia ter feito a uma paixão. No caso, a paixão pelo jazz. É uma obra-prima que tem como tema a história de um de seus maiores representantes, de um de seus maiores músicos, o saxofonista Charlie Parker, que tinha como apelido Bird. Todo mundo sabe que Bird é pássaro. E ele era assim tratado carinhosamente pelos seus amigos, pelas pessoas próximas. O personagem real, Charlie Parker, foi interpretado de uma forma simplesmente magistral, antológica, pelo ator Forest Whitaker. Ele simplesmente teve uma atuação sublime, uma das maiores atuações que eu já vi no cinema de um ator interpretando um personagem real. Foi indicado ao Oscar, não ganhou, mas ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Festival de Cannes e foi indicado no Globo de Ouro, assim como o diretor Clint Eastwood. O Forest Whitaker, que é um ator brilhante, né? Fez grandes filmes posteriores ao Bird, mas nesse filme, sem dúvida, ele tem a melhor atuação de sua carreira. E outra grande atuação foi da atriz Diane Venora, que interpretou a Chen Parker, a esposa, a mulher, a amada do Charlie Parker. Ela teve uma atuação sublime. Eu fiquei encantado, porque eu vejo esse filme às vezes de uma forma... Eu revejo esse filme e sempre que vejo, fico ainda mais encantado com a interpretação da Diane Venora. Ela que, ao meu ver, merecia ter chegado num patamar maior em sua carreira, numa prateleira maior enquanto atriz, e por algum motivo, que eu não sei qual, não chegou. Me lembro dela naquele filme Fogo contra Fogo, interpretado por dois grandes atores, o Al Pacino e o Robert De Niro, mas assim, poucos filmes relevantes essa grande atriz fez parte. Ela que tem uma presença de cena muito forte, tem uma beleza muito marcante, uma mulher que tem uma presença física impactante perante as câmeras, e realmente
ela e o Forrest e o Tucker, realmente os dois deram um show e o talento deles fizeram esse filme ficar mais grandioso. Claro que muitas vezes a interpretação de atores não depende só do talento deles, depende também da direção que eles recebem. No caso, a direção do Clint Eastwood foi antológica, juntou o talento dos dois atores com o talento do diretor. A gente então pode se embebedar de cenas maravilhosas, cenas poéticas. Bird, para mim, é um filme que tem exatamente essa pegada poética. O Clint Eastwood, tão acostumado a fazer filmes de homens durões, homens violentos, homens que falam menos e agem mais, muitas vezes com a força. Como diretor, eu sempre vejo ele um homem muito terno, poético, sensível. Esse filme Bird é sensibilidade a cada cena. As cenas musicais, com o Charlie Parker tocando seu saxofone, as cenas de amor ou até de conflitos entre ele e a Chan Parker, que é a sua esposa, são cenas lindas. Ele com seus filhos, eles com seus amigos, né? Por exemplo, um de seus maiores amigos foi outro grande músico do jazz, o Dizzy Gillespie. Tem cenas maravilhosas de diálogo entre os dois. Ou seja, é um filme que derrama ternura, derrama poesia, sensibilidade o tempo todo, além de uma música magistral, mas que também tem seu lado dramático, muito dramático, com cenas fortes, impactantes, porque a vida de Charlie Parker foi uma vida dramática, impactante, sofrida. E tudo isso foi mostrado no filme numa grande direção. O roteirista Joe Oliansky também fez um bom trabalho. O Joe Oliansky assinou o roteiro, um roteiro que começa com uma cena em flashback do Charlie Parker jovem, na sua casa humilde no Kansas. Depois já passa para a vida dele adulta, e durante o transcorrer da história, algumas cenas em flashback são mostradas. O filme, às vezes, vai para o futuro na história, depois volta ao passado, mas tudo isso é mostrado de uma forma muito tranquila, muito suave, não há impacto enquanto você está assistindo um filme com a mudança do período cronológico. Bird, um dos grandes filmes da carreira do diretor Clint Eastwood, sem dúvida o maior filme do ator Forrest Whitaker e sem dúvida um dos grandes filmes biográficos de todo o sempre. Por isso, ele é o primeiro filme do quadro de filmes biográficos aqui do estúdio JPL. Esse filme é o primeiro de uma série de filmes que virão, onde eu vou tratar sempre de filmes que tem como tema uma figura que realmente existiu, uma figura importante, seja na poesia, seja na literatura, na pintura, na política, no comportamento, na moda, ou seja, figuras reais, importantes, sejam que tiveram impacto em suas épocas, seja para o lado bom, às vezes nem tanto, às vezes para o lado ruim, mas que tem grandes filmes retratando as suas histórias. O filme Bird, de 1988, portanto, é o filme de estreia do quadro Filmes Biográficos aqui no estúdio JPL. Bird é um filme que realmente vale a pena ser assistido. Mesmo para quem não é ligado ao jazz, para quem não gosta do gênero musical, enquanto história, enquanto cinema,
é um filme que eu julgo imperdível. Espero, portanto, que aqueles que não assistiram o filme tenham gostado da sugestão, aqueles que já assistiram talvez tenham em suas memórias afetivas sido reavivados para fazerem uma visita, reassistir o filme, porque esse é o papel aqui do estúdio JPL, falar de grande cinema, de grandes filmes, de filmes antológicos, sejam do passado, sejam do presente, sejam filmes clássicos, sejam lançamentos. É isso aí, até o próximo vídeo, um grande abraço.